O podcast Pode Crer nasceu com um propósito claro: apresentar a Bíblia de forma viva, sem rótulos, sem religiosidade. Aqui, nossos convidados vêm de diferentes vertentes do cristianismo, mas todos compartilham a mesma essência. A ressurreição de Cristo é suficiente e isso basta. Se você busca conversas profundas, sinceras e transformadoras, esse é o seu lugar. Toda segunda-feira tem um episódio novo com temas que provocam, inspiram e renovam a sua fé. Então não espere mais. Se inscreva agora e acompanhe cada mensagem, porque aqui, cada episódio é único e fala direto ao coração. E não esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho e dar o seu like. Então Deus abençoe sua vida, Deus abençoe o nosso estado, Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe Israel, Deus abençoe todas as suas famílias que estão nos assistindo agora. Pode crer. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você? Obrigado pela sua audiência, quero agradecer a você que está nos assistindo agora, você que está fazendo o seu comentário, você que está acompanhando esse programa tão especial, o Pode Crer, esse programa que tem um compromisso com a Bíblia sem a religião. Como pode a Bíblia sem a religião? A Bíblia é um manual de fé e prática, é um manual de princípios e valores, que se você aplicar em sua vida, você vai conhecer a soberania de Deus, a extraordinária história do sacrifício de Jesus para salvar a humanidade e a sua vida através da sua morte e ressurreição, e ele vai voltar para construir o final de tudo isso. Você vai saber lendo a Bíblia como isso acontece. Então, venha conosco, esse programa hoje está muito legal, muito bom. Quero que você vá logo fazendo o seu joinha, você fazendo a sua inscrição. E eu sou o pastor Ari, consultor e terapeuta, e vou estar com você nesse bate-papo extraordinário, hoje com a presença de uma figura ilustre que vai ficar vindo aqui sempre, né? Ele gostou da ideia, então assim, nós estamos, olha, o programa dele bateu todos os recordes possíveis, né? Estou falando do pastor Anderson Silva Melo. Pastor Ari, graças e paz, que bom estar aqui, né? Bom estar com você também, você que nos assiste, e nos assiste mesmo, né? Temos aí muita alegria e muita gratidão a todos vocês que nos assistiram no nosso último programa, que curtiram, que compartilharam. E o resultado disso são visualizações que nos trazem bastante alegria. Dá até para tocar aquela música, pam, 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 de Ayrton Senna, né, que tocava quando ele ganhava a corrida, né? Então, exatamente. virou campeão de audiência. E com esse sentimento de gratidão, né, nós estamos de volta para, por que não, darmos continuidade. Sim. E ao mesmo tempo trazer algo novo. Vamos só brindar a Vamos, vida, por favor. a vida que Deus nos dá com Por as favor. frutas vermelhas da Rinode, através da GS Distribuidora, que já está aqui na sua telinha, tá? Você pode encontrar não só as frutas vermelhas, mas também para as mãos. Olha, tudo isso é para mão. E uma grande novidade que chegou até nós, eu não sabia disso, mas tem até creme dental da Rinode, da melhor qualidade. Sem falar que você pode, produtos para barbear, homens, para homens, para mulher, para homem, para criança, tem para todo mundo. E o mais interessante, você pode se tornar consultor ou consultora da Rinode através da GS Distribuidora. Você faturar, ganhar dinheiro, mudar a sua história, mudar a sua vida, empreendendo. Então liga lá na GS, vai lá. Você está precisando de uma oportunidade? A Rinode é uma família cristã que hoje desenvolve um trabalho maravilhoso. Nós temos também a Arte Modular, Pensou em Móveis Planejados, Pessoa Arte Modular, também outra empresa que serve ao reino, e com certeza você deve fazer o seu móveis planejado com pessoas decentes, pessoas que te respeitam, pessoa que sabe que a diferença é olhar para o ser humano e tratá-lo com decência. Então, tanto a GS Distribuidora quanto a Arte Modular tem esse compromisso firmado com o reino de Deus. E voltando para meu amigo pastor Anderson, vamos seguir em frente, né? qual é o tema de hoje, Anderson? Se possível, antes de revelar o tema, eu queria pedir para colocar, produção, por gentileza, na tela ou na descrição desse vídeo, o link do Sim. outro vídeo, Pois não. para que quem chegou nesse e não passou pelo outro, poder assistir o outro possa episódio. assistir o outro, que fará muito sentido. E o tema foi os desigrejados. Desigrejados. São rebeldes ou são imaturos? Vai lá. Trouxe uma defesa, não só trouxe argumentos,
como trouxe o meu testemunho de vida, Sim, sim. né, dando ênfase a essa Que importância. foi muito bom, viu? Confesso a você que foi muito bom. O programa foi surpreendente. Mas e hoje? Nós vamos falar sobre o Bom, quê? já que nós falamos de igreja, Até porque a gente não combina tema, né? Aqui sim, não tem como. sim, Não é tem- espontâneo, é espontâneo. Nós falamos sobre a importância de viver em comunidade, né? Nessa organização institucional que é a igreja, Sim. onde hoje ela está em todos os bairros, em todas as cidades, em favelas. Ela está espalhada pelo Brasil e pelo mundo, Está nos em lugares, favelas, está no lugar nobre e está no lugar nos pobre, lugares né? mais remotos. Isso é igreja. Sim. Onde o Estado não chega, a igreja chega. Fica esse recado para você. A igreja chegou e foi estabelecida. E ela hoje influencia. Hoje ela faz toda a diferença na sociedade. E se eu posso dar um tema, eu posso dizer que a igreja é uma fábrica de talentos. Uau! Fábrica de talentos. A igreja, ela é uma fábrica de talentos. Quando você fala fábrica de talentos, você está se referindo a apenas a área musical, teatral, ou em todos os âmbitos? Se fosse só a área musical e teatral, já seria muito. Mas ela É abrangente. é totalmente abrangente. E ao pensar nesse tema e ao conversar no particular, o feedback foi muito positivo. Ou seja, a construção. Por exemplo, não sei se vocês sabiam, mas as universidades foram criadas pelos cristãos. Os hospitais foram também ideia dos cristãos. Embora as universidades hoje são, a maioria delas, contra o cristianismo, né? Mas foi criado por cristãos. Olha que coisa interessante. Alguém um dia disse: tem muita igreja. Para que tanta igreja? Alguém também disse: eu prefiro que tenha uma igreja do que um bar. Alguém um dia disse: eu não quero nem igreja e nem bar. Enfim. Mas você que um dia criticou a existência de uma igreja na sua rua, na esquina da sua casa, que talvez, e com razão, por serem pessoas humildes, por não terem uma boa aparelhagem de som, por não ter um bom tratamento acústico, por não ter um bom técnico de som, eu concordo que em alguns momentos você vai se sentir incomodado por um barulho, por um excesso. E eu concordo com você. E não há nenhum problema em ter uma conversa, né? Como eu oriento aos meus colegas pastores, eu falo com testemunho de causa. Não há nenhum problema em ele ouvir da vizinhança e refletir um pouco sobre isso. Eu sei que isso pode acontecer, mas você que diz, eu prefiro que feche, pense duas vezes. Pense duas vezes, porque a igreja, ela é uma instituição que, dentre muitas outras coisas, recupera pessoas e ela exporta para o mundo pessoas melhoradas e totalmente qualificadas e capacitadas para fazer a diferença nessa terra, para fazer a diferença na sociedade. Nós temos exemplos de pessoas que saíram da igreja e que hoje são conhecidas mundialmente, dada a capacidade que ela desenvolveu na igreja local. Pastor Anderson, agora para mexer um pouco com as suas emoções, um dos seus internautas que assistiu o outro programa, ele fez um comentário que eu achei interessante. De uma certa forma, ele falou que a gente precisava tocar também nos assuntos das igrejas que são exploratórias. O que fazer, então, por exemplo, alguém que está hoje em uma instituição que não está vivendo essa realidade que você acabou de falar? Porque a gente precisa ser muito... A gente precisa olhar para o céu, mas manter os pés no chão. Então, o que é que significa isso? A gente precisa entender também que tem muita gente também explorando esse momento, digamos assim, esse momento exitoso da igreja, esse momento onde ele está todo... Até a Rede Globo fez matéria esses dias com os crentes, meu. Você vê que está atraindo a atenção realmente de todo mundo. Ok, mas quando se fala atração de todo mundo, atrai também aqueles oportunistas, aqueles, né? Eu já ouvi até falar que existem facções criminosas que estão criando denominações para enganar as pessoas.
Então, como fazer um membro desigrejado que não está indo para um... E aqui vai também uma outra pergunta. Um membro desigrejado, o que é que deve ter acontecido com ele para ele ser desigrejado? Algum problema. Porque se tivesse tudo maravilhosamente bem, ele não estaria desigrejado. Concorda? Sim. Então foi algum fato que aconteceu com ele que o fez pensar em não estar no ambiente de igreja. Vou contar um caso de um rapaz. É um jovem chamado Mateus, ele cresceu praticamente na igreja. Quando chegou nos seus 14, 15 anos, ele via o líder dele, um pastor que ele tinha, falando contra as drogas, mas quando terminava o culto ele ia usar drogas. Então ele dizia assim, como pode alguém que está em um púlpito falando contra drogas e quando termina o culto ele vai chamar os jovens da igreja para usar drogas? E ele foi uma das vítimas que isso corroeu a vida dele por muito tempo, porque tem gente que usa drogas e parece que fica normal, nada acontece com ele. Mas a grande maioria que usa drogas entra numa piração, numa depressão, num tantoão que só sai quando Jesus vai lá e liberta. Então, assim, esses casos acontecem, não é um ou outro, está se acontecendo bastante. Então, isso é evidente que é o crescimento da igreja muito, assim, de maneira muito alta, que atrai também. Eu pergunto, como um membro pode também se proteger e proteger sua fé de gente ruim, que usa o púlpito dessa forma, que o púlpito não deveria ser usado para outro fim, a não ser pregar o evangelho de Jesus. Pastor Ari, muito bem colocado, e de fato essa pergunta foi feita por um de nossa audiência, né? Sim, sim. Alguém que nos assistiu mandou essa pergunta que o senhor reproduziu muito bem. A igreja, instituição, ela está prestando um serviço à comunidade. Então a igreja, nós temos que entender... E um bom serviço. Nós temos que Um bom entender serviço, que a eu concordo. igreja, ela hoje presta um serviço à comunidade. A igreja, ela presta um bom serviço, como o senhor mesmo diz, e presta um serviço que outras áreas da sociedade deveriam prestar e não prestam. Faz. Isso. Perfeito. Todavia, O Estado não chega. Todavia, assim como os hospitais prestam um serviço, assim como outras alas da sociedade prestam um serviço, não é uma exclusividade da igreja, em algum momento, prestar um mau serviço, não pela instituição em si, mas por aqueles que o regem, por aqueles que o administram. Então nós institucionalizamos, né? Nós definimos, o nosso modelo é esse, é o modelo de liderança. Nós temos hoje um líder, temos um governo federal, nós temos senadores que estão ali ao lado, acompanhando tudo o que se passa, brecando, freando, aprovando. Nós temos deputados, temos governadores, temos prefeitos. Nós temos hoje instituições que estão a serviço da população a nível de educação, que são as escolas, a nível de saúde, que são os hospitais. E assim como a igreja presta um serviço, os hospitais prestam um serviço, as escolas prestam um serviço. E a minha pergunta para esse internauta foi: você tira o seu filho de uma escola ao qual você percebe que o serviço não está sendo prestado de forma correta? Ou que lhe traga satisfação? Se for um pai coerente, com certeza. E quando você tira, você o deixa fora, ou você procura uma instituição Procura uma outra para que você instituição. possa recomeçar, Procura dando uma uma nova oportunidade? Procura uma outra instituição. Se você tem um diagnóstico de um médico e esse médico deixa a desejar, ou se você vai em uma unidade de saúde e essa unidade de saúde não presta um bom serviço, você deixa de procurar uma outra unidade de saúde? Procura-se uma nova instituição também. Então acompanhe comigo o raciocínio. Se eu busco uma outra escola que possa oferecer uma educação de qualidade para o meu filho, se eu busco um outro hospital que possa cuidar melhor da saúde do meu filho, por que eu vou deixar de acreditar na instituição igreja como uma instituição que pode prestar um bom serviço acerca do reino de Deus? Acerca de viver em comunidade. Ou seja, você tem a opção de sair daquela denominação e ir para E uma se outra. filiar a uma outra. É como diz o Raul Gil, né?
pegue seu banquinho e saia de Nesse mansinho. caso, deixe o seu banquinho Então e vá para outro banquinho, de repente mais confortável. então vamos lá. Deixe o seu banquinho Exatamente. e saia de fininho. Exatamente. É claro que eu não estou normatizando, porque tanto a instituição igreja Mas aqueles como que- os seus líderes, Mas aqueles eles que fazem- deveriam fazer a Ô, diferença. pastor Anderson, para poder mexer mais com você ainda um pouco. Mas tem muitos pastores, infelizmente, que ameaçam. Se você sair daqui, você tá amaldiçoado. É por... Olha que Deus me falou que se você sair daqui, o cajado vai estar na sua A cabeça. bênção está nas minhas mãos. É. Tua bênção está na minha vida. Não se E volte fazer? contra o ungido do Porque, Senhor. diferentemente de um médico, de uma escola, o médico vai falar bem assim: ó, não tire seu filho daqui não, da escola não, porque senão ele vai ser amaldiçoado em outro. O professor, o dono da escola não vai falar isso. O médico também não vai falar isso. Mas o pastor fala. O pastor intimida e o pastor ameaça. Não saia daqui não, que a sua bênção está aqui comigo. Ou Deus mandou, ele usa o nome de Deus. Porque o explorador não tem compromisso com Deus. O explorador quer explorar. Então aqui vai uma dica para você. Se você vê alguém falando já isso, caia fora, porque você vai ter a certeza que ele é um explorador. Esse é um pensamento meu. Se alguém vai lá e intimida você, dizendo que você não pode sair dali, aí você vai ter a convicção que aquele lugar já não é seu. Entendeu? Eu É o que concordo. eu acredito, porque alguém que entende que as ovelhas é do Senhor e não é dela, não fala isso para uma pessoa. Eu concordo Nem com o senhor. intimida ela, nem ameaça ela. Eu concordo. Na verdade, o que se observa é o entendimento distorcido do que é ser um pastor e do que é ser uma ovelha. Porque são símbolos que a própria Bíblia utiliza Exatamente. e até mesmo aponta para o nosso Senhor, que é o nosso pastor. E outra coisa, Há uma muito bem compreensão distorcida em relação a e isso. é muito bem definido, né? O pastor é para apacentar, ele não é dono da ovelha. O nosso pastor, o nosso dono, digamos assim, É Jesus, é Jesus. que nos comprou com o seu sangue. E nós que estamos hoje com esse título, estamos apacentando as ovelhas Dele. do Senhor. Então nós somos apacentadores, mas o dono da igreja, o dono das ovelhas é o Senhor. Então, se chega um membro para você, por exemplo, e fala bem assim, pastor Anderson, eu tô querendo congregar na tua igreja, o que é que você faz num caso como esse? por Ela exemplo? tem liberdade. Como? Você vai lá e abençoa ela. Não há segredo. E todo pastor já passou por isso e vai passar. É comum, Então você vai abençoar ela. sem sombra de dúvida. Meu filho, minha sem filha, sombra vá de na mão dúvida. de Deus, vá na paz de Deus, vá na paz do Senhor. Sem sombra de E dúvida. se chegar alguém, pastor Anderson, eu quero congregar aqui. Obviamente que será bem recebido. Também do mesmo jeito, Sem né? sombra Seja de bem-vindo aqui Sem à casa sombra de de Deus, você vai ser bem recebido. Então, é simples assim. O que não pode é a pessoa entender que por uma má experiência, por uma má gestão de um líder, por um mau serviço que foi prestado, ela entender que não mais vai participar dessa comunidade cristã. E é aí que eu deixei registrado no outro podcast. É um tolo. Me permita dizer. De novo. De novo, é um tolo. Então não seja tolo, seja inteligente. Porque eu quero trazer hoje argumentos, né? Eu quero trazer hoje exemplos de como é bom fazer parte dessa comunidade. Agora, Não mais apontando para mim, porque eu fiz isso no outro podcast, dei meu testemunho de vida. agora, antes de você falar sobre isso, já que falamos do mau pastor, que é o mau o explorador, também existem as ovelhas ruins também. Ah, sem dúvida. As ovelhas negras. Que vamos bom dizer assim. que não partiu de mim esse ponto, porque É, eu as sou ovelhas- entrevistado. Existem também as ovelhas que são também desobedientes. Ovelha que chega no ambiente, quer mandar em tudo, ovelha que quer ser o dono de tudo. Ah, porque dá uma oferta, dá um dízimo, assim é dono de tudo, enfim. Eu pergunto a você, como também lidar com essas ovelhas? Com essas pessoas que às vezes entendem que a igreja também é como se a igreja fosse de cada um. Igreja, como eu falo, de instituição religiosa. Existe uma hierarquia, é preciso se respeitar também, né? Porque tem gente que também é muito folgado, né? Se sente, como é que se lida com esse tipo de pessoa? Existem pessoas que elas vieram de famílias disfuncionais. Existem pessoas que têm uma dificuldade enorme de ser liderada.
de fazer parte de uma instituição onde ela precisa se submeter a alguma autoridade, onde ela precisa obedecer. A palavra é essa. Existem pessoas que são problemas em todos os lugares. Você falou no outro podcast que na escola, você é professor, perguntaram assim, esses adolescentes são assim, faz parte do meu cotidiano. Foi um corte, inclusive. Aí eu pergunto, ter uma ovelha assim ruim também, rebelde... Faz parte do meu cotidiano. É inegável. O ser humano... Faz parte também, né? O ser humano é uma caixinha de surpresa. Já pegou umas duas assim, já? É comum. É comum. Faz parte do meu cotidiano. E são elas quem nos ensinam. Eu vou trazer uma informação agora que me veio à mente, que o senhor vai lembrar. Em 2009, nós estávamos em um congresso chamado CIMEB, em Salvador. E nós ouvimos uma série de mensagens que foram pregadas nesse dia. O pastor Silas ministrou. E uma das mensagens que foi ministrada foi do pastor Jorge Linhares. O pastor Jorge Linhares trouxe uma palavra que hoje me serve como direção na função pastoral, no exercício do pastorado. Ele trouxe uma mensagem que não foi sobre o filho pródigo. Nós estávamos juntos, eu, o senhor e o pastor William Larutia. Da igreja do pastor Rogério Dantas? Não, ele estava na época congregando conosco e hoje ele está na igreja do Nazareno. Não, eu estou falando o congresso do CIMEB. Sim, o congresso. A igreja foi realizado pelo pastor Rogério Dantas. Isso. Da igreja Batista Costa Azul. Isso. E o pastor Jorge Linhares, ele trouxe... Onde eu conheci meu grande amigo Teles, que hoje está lá no Pernambuco. Ele trouxe uma palavra muito boa. Ele pregou sobre o pai do filho pródigo. Não sei se o senhor lembra dessa mensagem. Eu me lembro como se fosse hoje. Ter ouvido, e eu me lembro detalhes daquilo que foi dito. Ele disse, olha, já ouvimos muito falar sobre o filho pródigo. Já ouvimos muito falar sobre o irmão do filho pródigo. Ainda que no final da mensagem do filho pródigo. Mas muito pouco nós falamos e ouvimos falar sobre o pai. Esse pai é aquele que sabe lidar com o que está longe, quando ele o abraça e diz. E sabe lidar com o que está perto. E sabe lidar com o que está perto. Porque, na verdade, o que está longe tem um problema. Mas o que está perto também tem um problema. E nós estamos rodeados de pessoas que uma das características é aquela que está longe. E o comportamento é da que está longe. O outro é o que está perto. Então, ele trouxe essa palavra, e o senhor fala sobre ovelhas que dão trabalho, né? Na verdade, o ser humano dá trabalho. E se nós temos que dar aula, nós temos que lidar com diversos modelos de aluno. Se nós temos que pastorear uma igreja, diversos modelos de ovelhas. Se temos que liderar em uma empresa, diversos modelos de funcionários. Então, é inegável. É inegável que é desafiador, mas, assim como o pai do filho pródigo, o nosso desafio é saber lidar com todo tipo de pessoa e buscar em Deus sabedoria para tal. Agora, vale muito a pena, porque é aí que nós crescemos. A Bíblia fala que o ferro com ferro se afia. Então é assim que nós nos ajustamos. Viver em comunidade continua sendo o melhor modelo. Perfeito. Concordo. Para desenvolver a nossa capacidade. Não tenha dúvida. Viver em comunidade é o melhor modelo. É o melhor modelo. Mas vamos falar sobre essa fábrica de talentos. Estou aguardando. Então, nessa sua expertise, você está querendo dizer que a igreja não é apenas uma fábrica de talento musical, nem assim, teatral, na área cultural, mas tem um talento em diversas áreas, é isso? Nós temos hoje espalhados por todas as áreas alguém que o seu início foi dentro de uma igreja. Inclusive astronauta, né? Sim. Inclusive astronauta. Nós temos astronautas. Você falou da Terra que está dando glória a Deus, né? Exatamente. A igreja, ela abriga pessoas. A igreja, ela reúne pessoas semanalmente.
E a igreja, obviamente que aqui não é uma exclusividade da igreja. Eu estou aqui defendendo a comunidade cristã, mas deixando bem claro, Pastor Anderson, eu nunca fui em uma igreja e eu sou isso e aquilo outro. Não é uma exclusividade da igreja, mas a igreja, por reunir essas pessoas semanalmente e por ela oportunizar pessoas a desenvolverem algumas habilidades, nós temos hoje pessoas que nasceram na igreja e que hoje são ótimos profissionais em todos os meios que se pode imaginar. Nós temos hoje, por exemplo, grandes juristas. Nós temos hoje grandes juristas que interpretam a lei, que entendem cada capítulo, cada inciso, cada código penal. Muitos deles nasceram na igreja interpretando versículos da Bíblia. Nós temos hoje ministro... Não falo do STF, não, pelo amor de Deus, que é uma vergonha esse... Eu sei que demora a descer, mas nós não estamos aqui... Infelizmente, o STF seria uma alcateia de lobos, cara. Dá nojo de falar de STF. Mas é inegável. Como cidadão civil e brasileiro e sergipano, eu sei que lá tem um pastor... Tocamos na ferida agora da nação. Não, é nojo, é asco que dá mesmo quando fala em STF. Não por causa do pastor André Mendonça, que é uma ovelhinha, coitada, no meio de lobos. Porque ali ele, se gritar, o bicho pega, se correr, o bicho come. Então, assim, ele tá em uma situação muito complexa, porque eu acredito que a situação dele não é muito fácil, não. Precisa ser uma referência para um país inteiro, mas ele sabe que só tem lobos ali. Então, só Jesus na causa para ajudar aquele rapaz. Mas lá está ele, uma cria de onde? Não é o terrivelmente evangélico como foi propagado, mas tá lá. É uma cria de onde? Podemos usar esse termo. É uma cria da igreja. Não tenha dúvida. Né? Nós temos então ali um representante. E obviamente que é bom deixar claro, né? Não é uma exclusividade. E nós também não estamos aqui. Eu não vim aqui dar um selo de aprovação. Eu não vim aqui avaliar o desempenho de nenhum destes que eu vou citar o nome. Mas aonde eles chegaram, né? Mas aonde eles chegaram. E eu quero deixar claro, né? E ele também não tem culpa do STF ser esse monte de estrume que tá aí. Não, sem dúvida, sem dúvida. Mas é inegável, a igreja é uma fábrica de talentos, né? Não tenha dúvida. Em conversa com um amigo, né, o pastor Fábio, um amigo, ele disse: Pastor Anderson, que tema interessante. E ele trouxe uma abrangência muito grande, né? Ele disse: de fato, a igreja tem exportado muita gente em todas as áreas que se pode imaginar. Nós não teríamos como contar em apenas um programa. Mas vamos escolher um segmento. Vamos escolher pelo menos um norte para que a gente possa hoje citar aqui nomes internacionais, né? E eu acredito que talvez seja um dos mais um segmento mais evidente, né, que é o segmento da música. Quantos cantores existem hoje com expressão nacional e internacional, onde o seu primeiro contato com a música foi na comunidade cristã? Aí o celeiro é muito grande. Aí é Elvis Presley, Whitney Houston, Lionel Richie, Michael Jackson começa na igreja também, Igreja Batista. Aí o celeiro é imenso. É muito gratificante, né? Porque a Anitta, né? Começou na igreja, né? Não sei, né? Mas me falaram isso. vazou nos bastidores. Porque ela se tornou o opróbrio da igreja, né? Porque... e nós estamos aqui deixando claro mais uma vez, não é para dar um selo de aprovação, nem também querendo fazer aqui. Podemos expressar uma opinião. É só a verdade que a gente tá falando. Queremos trazer fatos. Não tá falando contra nem a favor. Queremos trazer fatos. É só fatos, entendeu? Quantos líderes hoje que estão nas empresas, liderando pessoas, iniciaram... O Neymar também começa na igreja também, né? A sua base... Ele até hoje se assume como cristão, né? A sua base é toda cristã, né? Então, veja, o senhor trouxe alguns nomes aqui, o Elvis Presley mesmo. O Elvis Presley, ele tem uma particularidade muito interessante. Ele é um cantor muito conhecido, né? É conhecido como o rei do rock. É conhecido pela sua música,
pela sua musicalidade, pelo seu visual. Ele inspira até hoje pessoas, temos muitos covers. Só que tem um dado importante do Elvis, ele gravou discos cristãos. Sim. E ele, os únicos Grammys que ele ganhou foi quando gravou álbuns cristãos. Verdade. Músicas que nós cantamos hoje, né? Músicas da harpa, músicas que ele gravou e que até hoje é cantada. E o Elvis é uma cria, é um termo popular que nós usamos. De onde ele saiu? De onde ele surgiu? De uma comunidade cristã. A comunidade cristã, ela tem essa capacidade de descobrir talentos. De descobrir o melhor que a pessoa pode oferecer, né? Eu tô tentando me lembrar uma música dele que é muito linda, foi cantada muito em português, mas não tô me lembrando mais. É muito linda em português a música, mas não tem... Tem muitas músicas, tem muitas músicas. Nós temos, o senhor falou também aí, a Whitney Houston, né? Ela, inclusive, gravou uma música muito conhecida, que foi trilha sonora de um filme, uma música cristã, onde ela louva a Deus. A Katy Perry, ela é filha de pastores. Katy Perry. Ela tem... Deu um desconto na nossa pronúncia, mas dá para entender. Katy Perry é uma cantora também, né? Eu não conheço muito essas ela atuais. É muito conhecida mundialmente. Tem mais de 200 milhões de seguidores no Instagram, se eu não me engano. E ela é filha de pastores, pasmem. É filha de pastores. E ela foi descoberta onde? Dentro da igreja. Então a igreja de fato é um celeiro. Nós temos muitos músicos hoje que o músico não é tão conhecido como um cantor. Mas nós temos muitos músicos que hoje cantam, que hoje tocam, que fazem back, que nasceram e que é cria e que surgiram da própria igreja. Então veja, quando eu digo no primeiro podcast e quando eu trago no de hoje a ênfase e reafirmo o quão importante é nós fazermos parte de uma comunidade, não é apenas uma história, não é apenas uma ideia, é algo que de fato tem o seu peso e tem a sua relevância. Sim, sim. Né? Repito, não quero aqui dar um selo de qualidade, mas eu quero te fazer pensar. Eu quero te fazer analisar. Nós temos exemplos de pessoas que se opõem, por exemplo, a algum familiar fazer parte de uma igreja, fazer parte de uma comunidade de fé. Nós que ouvimos pessoas, nós temos esse peso, sabe? Nós temos essa dor. E eu quero te fazer pensar hoje, eu quero te fazer refletir. Talvez eu poderia usar a seguinte frase: se a igreja não lhe melhorar, piorar você, ela não vai. Eu tenho isso comigo. Isso não tenha dúvida. Certa vez eu ouvi alguém dizer, e eu guardei isso, os princípios pelos quais a igreja ela é regida são princípios tão pré-estabelecidos e tão fortes e veementes que, se porventura Deus não existisse, ou se a eternidade fosse apenas uma fábula, os princípios e os valores, mesmo assim valeria a pena. Os princípios e valores que são pregados pela igreja são princípios e valores que nos tornam pessoas melhores na sociedade. Mesmo se fosse uma fábula, valeria a pena. Valeria muito a pena. Valeria muito a pena. E eu sei que existem pessoas hoje em casa que estão me ouvindo e estão dizendo: eu sou um talento que fui descoberto na igreja. Eu sei que existem pessoas hoje que estão em casa me ouvindo, me assistindo, nos assistindo, que têm talentos que talvez não seja descoberto senão dentro de uma igreja. E que não tem um apoio, um incentivo. Não tem um apoio, não tem da igreja. Exatamente. A igreja, além de ser esse local de descobrir talentos, ela também propicia espaços para que você possa desenvolver o seu talento. Isso é notório. A igreja é um espaço de poder extraordinário. Eu não tenho a menor dúvida disso. E acredito que esse podcast, Anderson, ele corrige talvez algo que ficou faltando do outro. Que é quando a gente deu a entender que a gente defende cegamente a instituição religiosa.
A gente sabe que ela tem problema, a gente sabe que ela Sem tem dúvida, problema, ela sem sabe que... dúvida. Mas a gente não vai exaltar o erro. Exatamente. Porque eu nunca vi alguém exaltar erro e se dar bem. E aí você acha que a igreja também vai ter que fazer, vai fazer isso? Será que é correto a igreja estar exaltando que ela também erra? Qual o louvor que existe nisso? Agora, você que descubra o melhor lugar para você estar. É você que tem que fazer isso. É você que tem que descobrir assim, olha, aqui é o melhor lugar para eu estar, para que eu possa trazer minha família, para que eu possa viver aqui em paz. É você que precisa saber quem é um cara que é explorador, quem é um cara que é um abusador, e você assim, aqui eu não quero ficar aqui não. Porque esse cara aqui só pensa em dinheiro, esse cara aqui só pensa em fazer coisa que não é correto diante de Deus. Você vai perceber logo. Agora, que é importante você estar em uma comunidade, concordo plenamente. Você vive muito melhor acompanhado de pessoas. Eu vou assumir aqui a palavra que antes falou. Você é um tolo em pensar em ficar sozinho. Entenda o seguinte, você em comunidade, você tem melhor apoio, tem melhor condições de viver uma vida melhor. E eu gostei muito dessa palavra. Você que está nos assistindo agora aí, você deve ter muitos talentos escondidos que você precisa aprender a desenvolver em sua vida. Entendeu? Um deles é empreender. E aí eu quero chamar a sua atenção, porque nós temos oportunidades para que você possa aprender a empreender. Então, que você possa vir fazer um curso no Instituto Arte da Fé, aprender a empreender na Rinodê, desenvolver sua vida, porque parado e esperando Bolsa Família, amigo, você não vai mudar nunca. Você tem que entender que tem que partir de você o interesse. Partiu de você o interesse numa comunidade difícil, pobre, né, onde as pessoas, crianças, escolheram caminhos errados, porque você escolheu diferente, porque partiu de você o interesse. Então as pessoas que estão nos assistindo agora podem escolher também. Escolha uma outra vida para você. Pode ter um monte de gente ao seu redor, escolhendo coisas erradas. Mas isso não quer dizer que você tem que fazer a mesma escolha. Você pode fazer como o Anderson fez, como eu também tive que fazer também, como muitos tiveram que fazer. Escolha a vida para que vivas. É o que a palavra de Deus lhe recomenda. Existe um outro cantor que é muito famoso. Para quem gosta de rock and roll, tem um solo, né? Que é o Guns N' Roses. Tem um solo. O Axl Rose nasceu na igreja. Olha, eu não sabia. Nasceu na igreja. Sweet Child of Mine. E ele dava aula na escola bíblica. Ele... Sério? Exatamente. Ele ia à igreja 8 vezes, 7 vezes por semana. Ministrava aula, dava aula. E hoje ele é um grande líder dessa banda, né, de rock muito conhecida. Tem um solo muito conhecido. Sim. Não sei se a produção demais, né? consegue colocar aí o tum, 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 tum. Repito, não estou aqui dando selo de qualidade, nem aprovando o comportamento de ninguém. Estamos dando aqui exemplo de pessoas que nasceram na igreja e se descobriram como músicos, como cantores. Esse líder dessa banda, né, que é Guns N' Roses. Nós temos, sabe quem, pastor Ari? E esse exemplo é interessante. A Beyoncé. A Beyoncé é cria da igreja. E o interessante é que ela se declara cristã até hoje e se declara membro de uma igreja metodista unida. Olha que interessante. Ela congrega? Exatamente. Ela adotou para si, obviamente, um modelo, né, para poder viver. Ela não se desligou da sua comunidade. Ela traz o seu pastor, né, para o seu cotidiano. Ele já casou pessoas da família dela, casou inclusive ela. E ela mantém esse vínculo com a comunidade. E eles, a comunidade junto com ela, construíram um condomínio de casas para abrigarem pessoas em situação de rua. Que história, ninguém conhece isso. Ninguém né? conhece O isso. show business não publica isso. Né? As pessoas conhecem só o Singuleire, como é que fala? Eu não sei. As pessoas só conhecem o Singuleire, né? Que é a música dela, que é muito famosa. Mas não conhece que ela foi descoberta na igreja e que ela hoje apoia a igreja. Ela apoia a igreja e financia a própria igreja. Então, é algo muito interessante de pessoas que foram descobertas lá. E dentre outros exemplos, aí tem no Brasil pessoas, né? Eu não estou trazendo... Por que você não está falando pessoas cristãs? Porque é óbvio. Onde foi que a Aline Barro foi descoberta? Na comunidade dela. É o óbvio, é. Onde foi que a Fernanda Brum foi descoberta?
Onde foi que a Estela foi descoberta? Fernandinho. Onde foi que o Fernandinho foi descoberto? Onde é que o André Valadão foi descoberto? Então, talvez respondendo algumas... Thales Roberto, né? Talvez respondendo alguma pergunta de alguém, por que não fala exemplos? Matos Nascimento, que era trombonista do Paralama do Sucesso. Então, veja, são pessoas óbvias. Estou trazendo pessoas que hoje vivem sua vida secular, né? E que foram descobertas na igreja, porque a igreja é uma fábrica de talentos. O senhor citou meu exemplo, e por que não ser grato a Deus pela igreja também, por ter descoberto o meu propósito de vida? Sei tocar umas 2 músicas, canto umas 2 músicas, mas não é a minha área. Mas eu me descobri como alguém que trabalha com comunicação. Sim. Onde foi que eu tive a oportunidade de me comunicar com pessoas? Na igreja. Onde foi que eu tive a oportunidade de me descobrir como um professor? Então, a comunicação, né? A palestra, tudo isso é resultado e é fruto de alguém que desenvolveu dentro da igreja. Perfeito. Então a igreja é um local fantástico para descoberta de talentos. Eu tenho uma filha que hoje tem 13 anos e ela serve na igreja. Ela faz algumas atividades na igreja. Ela tem hoje já, por espontânea vontade, nós não forçamos nada disso, ela desenvolve um trabalho na mídia da igreja. Ela desenvolve um trabalho com as crianças, ela já é uma adolescente. Aí quando nós olhamos para ela na escola, nós percebemos que ela toma a frente de algumas atividades. Nós percebemos que ela tem um perfil de liderança. Nós percebemos que ela corre atrás, que ela não fica, sabe, de trás. Ela não fica esperando as coisas acontecerem. Então, ela aprende... Ela toma iniciativa. Ela aprende a tomar iniciativa, a resolver problemas. A dificuldade que ela encontra na escola, que é a rotina dela hoje, escola, casa, igreja. Então, ela aprende a desenvolver trabalho. Eu já indiquei, pastor, pessoas para entrevistas, em que pessoas na igreja, não é do momento atual, deixando claro, os nossos queridos irmãos e membros, não estou falando de ninguém do tempo presente, estou falando de um tempo atrás. Já indiquei pessoas para irem a entrevistas, pessoas que na igreja não atuavam em nenhuma área, apenas chegava, sentava, ouvia e saía. Essa pessoa foi para uma entrevista e ao sair da entrevista, a pessoa que era meio conhecido disse muito introvertida. Faltou desenvoltura. Faltou convencimento para atuar na área que eu gostaria de colocar ela para atuar. E quando essa pessoa me fala isso, eu logo lembro, na igreja, essa pessoa ainda não desenvolve nenhuma atividade. Então veja como a igreja ela apoia, como ela projeta, né? E como ela descobre talentos. Nós poderíamos trazer aqui nome de escritores, poderíamos trazer aqui nome de palestrantes, poderíamos trazer aqui nome de juristas. Poderíamos trazer aqui nome de pedagogas, pelo amor de Deus. Quantas pedagogas se descobriram na igreja cuidando de criança? Verdade. Quantas professoras hoje existem em sala de aula? E o seu primeiro contato com crianças foi na igreja. Quantos professores hoje estão em sala de aula e o seu primeiro contato com adolescentes foi na igreja? Então, quantas pessoas foram descobertas? E é por isso que eu defendo, é por isso que eu propago, não só como um pastor, mas como um ser pensante, né? Como que eu trago com muita alegria e com muita certeza e com muita veemência. Poderíamos falar de Anitta? Poderíamos, como cantora. Onde foi que ela teve o seu primeiro contato? Na igreja. Vamos trazer um nome que talvez choque algumas pessoas, mas não tem problema. Pablo Vittar começou cantando na igreja. Um nome recente que, infelizmente, diante de um acidente, perdeu a própria vida. O primeiro contato com a música, Marília Mendonça. Essa daí tem relatos e tem vídeos, né? Conhecida como a rainha da sofrência. Não poderia ser conhecida como a filha do rei? Nada de rainha de sofrência.
Infelizmente, o final da sua vida, né, foi marcado por um acidente, mas nós trazemos hoje o relato e ela nasceu na área da música na igreja. Luan Santana, sabia que Luan Santana foi também desenvolveu o seu talento na igreja? É por isso que algumas músicas dele parece worship, Muitos né? desses. Parece, né? Muitos trazem. Tirando a Marília Mendonça, que a música não tem nada a ver com o cristianismo. MC Livinho, que alguns jovens talvez conheçam, né? Os contatos dessas pessoas que eu trouxe e tantas outras, nós não precisaremos. Agora, pastor Anderson, essas pessoas que foram descobertas na igreja e não permaneceram nela. O caso da Anitta é um caso claro desse, né? O caso da Marília Mendonça é outro caso desse. Hoje a Marília Mendonça nem tanto. Suas músicas são músicas, assim, no meu entendimento, horríveis. Tá? São tendenciosas. A construção metodológica. Pablo Vittar nem se fala. A construção metodológica da musicalidade de Marília Mendonça só traz os piores tipos de relacionamento que pode existir entre homem e mulher. Dá ênfase ao sofrimento. Você tem vontade de morrer ouvindo música daquela. É triste falar isso. Caberia um podcast sobre a influência da música no psique do ser humano. Podemos fazer isso, mas por que essas pessoas deixaram de estar adorando a Deus? Músicas belas, porque as músicas do reino de Deus são músicas extraordinárias. São músicas, como por exemplo a da Aline Barro mesmo, que fala que é como um farol que não é? Na noite como ponte sobre as águas, abrigo no deserto. Abrigo no deserto, né? Sou um milagre e estou aqui. Aquilo que parecia impossível. Quer dizer, são músicas assim. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. Enfim, para cantar coisas horríveis. É lamentável. Então, assim, o que faz, na sua opinião, o que faz ser tão forte o apelo que torne uma pessoa como essa? Você falou, faltou uma pessoa aí falar que tem um testemunho claro que ele também era ministro de louvor, que é o Dinho dos Mamonas Assassinas. Sim, sim. Né? E também teve um fim trágico, no auge também da sua carreira. Que me vem uma pergunta: se alguém tivesse falado para ele assim, ô Dinho, ô Marília, caminho que vocês estão seguindo vai se completar em vocês o que diz a Bíblia, que há caminhos para o homem que lhe parece bom, mas o seu final ele se encontra com a morte. No caso da Marília, no caso do Dinho, aconteceram exatamente se completou, se cumpriu esse texto bíblico. Será que eles tinham saído do lugar que eles estavam? Será que eles tinham dito assim, não, mas eu vou ser Dinho. Aqui eu sou apenas um ministro de louvor. Aqui eu não sou conhecido. Aqui eu não sou ninguém. Tal do não ser ninguém. Como se ele fosse alguma coisa porque era Dinho, um cantor de uma banda que se tornou famosa. Ah, mas ele ganhou muito dinheiro. Sucesso meteórico. Ele ganhou muito dinheiro, ele conheceu várias coisas. Cara, e aonde que isso vale a pena? Aonde que isso é sinônimo de algo real? O sucesso adoece a alma. O ser humano não foi preparado para sucesso. O ser humano foi construído para servir. Se o ser humano não serve para servir, tem um ditado muito popular, não serve para viver. Ele não serve para viver. É tanto que o próprio Cristo falou isso. Ah, você quer ser maior? Então sirva a todos. O pensamento do cristianismo, o sistema de reino, o sistema de governo pessoal do reino de Deus, é servir, meu amigo, não é ser servido. O ser humano ele tem um problema muito sério. Eu pensei sobre todos esses Então, na sua opinião, o que é que você acha que o apelo, por que esse apelo é tão forte da pessoa deixar de estar num lugar tão seguro que é o reino de Deus para se aventurar em locais como esse, né? Existem alguns textos na Bíblia que nos fazem pensar e que talvez nos dê um norte para uma resposta. Uma pessoa famosíssima que você esqueceu aí, o Whindersson Nunes. O Whindersson Nunes. Não é na área musical, mas é na área humorística.
Whindersson Nunes. Vamos dar oportunidade para que, se você conhece alguém que nós não citamos Deixe aqui nos comentários. Exatamente. Compartilha conosco. O senhor trouxe um ponto interessante, pastorinho. A Bíblia, ela vem meio que na contramão, né? Sim. E o homem, ele tem um problema sério. Sabe qual é o problema do homem? A aceitação. O homem, ele tem uma grande necessidade de ser aceito. O homem, ele tem uma grande necessidade de querer ser grande. João disse, importa que ele cresça e que eu diminua. Perfeito. Tem um outro texto também que a Bíblia traz, que ela diz, melhor é o final das coisas do que o começo delas. Pensa comigo, Uau. Paulo disse, eu encerrei a minha carreira, combati o bom combate e guardei a fé. Então, Paulo está dizendo que o mais importante para ele foi guardar a fé. Ainda que na sua caminhada ele tivesse que ser perseguido, ainda que na sua caminhada ele tivesse que ser preso, importava para ele viver para Deus. Perfeito. Então, o ser humano, ele se descobre como um talento na área musical, por exemplo, porque a área musical ela é muito tentadora. Esses exemplos todos que eu dei são de pessoas que saíram da congregação, da comunidade, para servir ao mundo. Aprenderam a ferramenta e foram servir ao mundo. Eu não tenho nenhuma sombra de dúvida de que todos os dons e talentos que nós temos é para ele. A Bíblia fala, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. O próprio Paulo fala em 1 Coríntios 10:31. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa que esteja para a glória de Deus. Só que as pessoas percebem que existe um caminho onde elas são o ponto central. Que elas podem se tornar o centro de tudo isso, né? E o evangelho, o centro do evangelho não somos nós, é Cristo. Perfeito. Então esse é o grande problema. O evangelho aponta para Cristo o tempo todo. Esse é o grande problema, é precisar ser aceito. Talvez muita gente com sua vida difícil, de pouca notoriedade, de poucas conquistas, de repente se descobre, não é exagero dizer, alguém que tem muita visualização, que se perde no caminho, porque surgem propostas de tigrinho, mais importa o dinheiro que ela ganha fazendo a propaganda de um jogo do que os princípios que ela um dia decidiu acreditar, viver. Então, infelizmente, essas pessoas, por uma aceitação que resulta no financeiro, acabam se permitindo viver o avesso daquilo que Deus desenhou para ela. Um desses exemplos que eu trouxe foi da Katy Perry. Ela se revoltou contra a igreja, contra os pais que são pastores. E ela hoje dá a entender que ela está aberta a outras crenças. Tudo isso por quê? Por causa do politicamente correto. Ela sabe que se ela posicionar... Outro nome também que eu me lembrei agora é o Justin Bieber. Justin Bieber, que está regressando. Ele nasceu na igreja, no evangelho, se afastou porque a fama tomou conta, o baby. Oh! De repente ele foi uma explosão meteórica, só que ele percebeu o grande vazio dentro de Você si. vê rapidamente quanta gente que está aí no auge, que poderia estar sendo um ícone para o reino de Deus. Exatamente. Levando multidões Exatamente. para o reino de Deus, onde as pessoas viveriam melhores, estão levando elas para o seio de outro lugar horrível. Não É gosto porque nem o de falar. evangelho é cruz, é renúncia. O O evangelho é negar a si mesmo. O evangelho não é seja você mesmo, é negue-se a si mesmo. Exatamente. Então, não é comum. Mas, pastor Anderson, nós já estamos com mais de 50 minutos. Já me chamaram aqui no tempo. Produção. A produção já me chamou aqui. E eu queria saber se você tem mais um daqueles recados que você sempre deixa no final, para que você possa dar esse recado, para que a gente possa finalizar esse podcast de hoje, para deixar nossos telespectadores com gostinho de quero mais também, né? Nós temos uma abrangência muito boa. Esse tema ele é muito bom. E a cada conversa e a cada podcast a mente abre, né? Então, podemos sim falar sobre outras coisas. Poderíamos, por exemplo, abrir a oportunidade
Quantos talentos foram descobertos na igreja que hoje atua em alguma área da sociedade que poderia estar aqui dando o seu testemunho, dando esse respaldo daquilo que nós estamos falando. De repente teremos um podcast só para tratar desses assuntos. Perfeito. Os talentos que foram descobertos. E as portas estão abertas para a gente fazer isso, né? E então, nós temos, não Aqui tenho é do dúvida. reino, aqui é do reino. Eu não tenho dúvida. Tem muita gente nos ouvindo que se identifica. Mas tem algum recado para os tolos também agora aí, não? Eu reafirmo, né? A minha filha congrega, ela desenvolve muitos talentos dela na igreja. O meu filho recebe o nome de uma tribo de sacerdote, Levi. Não preciso dizer mais nada. Verdade. Nós nascemos com um propósito, glorificar a Deus. E eu entendo Maravilha. que o ambiente, que o lugar adequado, que foi preparado para nós nos aperfeiçoarmos foi a igreja, a instituição, para podermos levar ao mundo. É muito bom poder ouvir alguém, por exemplo, dizer: eu prestei um serviço em um local e esse serviço foi a nível de contrato. Prestei o serviço durante um tempo e no final do contrato houve uma proposta para efetivação do meu serviço. E aí a pessoa disse: vamos fechar um valor, vamos agora assumir um compromisso, né? Você comigo, eu com você, com a instituição. Eu gostei muito do seu trabalho e ela disse uma coisa muito interessante, pastor. Não só o seu trabalho, porque o seu trabalho muitos profissionais podem exercer, mas eu gostei muito da sua conduta. Que é o mais importante mesmo. E é isso que falta nas pessoas hoje, cara, é conduta. É conduta, é comportamento. Isso marcou a sua forma de se comportar. A sua forma... obviamente que eu, ao longo do meu trabalho, eu cometo algum erro, de alguma forma eu erro. Não estou aqui para legislar em causa própria, nem para me colocar num lugar que é maior, que eu mereço estar, não. Eu estou aqui dando um relato do que eu ouvi. A sua conduta, ela foi uma conduta louvável dentro da instituição, que me traz tranquilidade para entender que você, como pessoa e como profissional, vai fazer um bom trabalho. Perfeito. E assim deveria ser uma coisa normal, né? Deveria ser com todos isso. É como você falou, não é querendo colocar alguém em um pedestal, mas é mostrando o óbvio. Você ser honesto não é uma qualidade. Você ser responsável não é uma qualidade. É um dever. É um dever. Então, suas palavras finais para a gente finalizar esse programa, na paz de Deus. Muita gratidão por estar aqui mais uma vez. Se não, bacana, já me chama a atenção de novo lá. Pense, repense, né? Você é livre para pensar, para decidir, mas pense com carinho. Pense com carinho, né? Se permita fazer parte de uma comunidade. Quando nós olhamos para alcoólatras, onde é que os alcoólatras encontram um apoio para a sua recuperação? Em um lugar coletivo, conhecido como Alcoólicos Anônimos. Quando nós olhamos para viciados, dependentes químicos, vai para uma unidade terapêutica. Vai para uma unidade terapêutica de tratamento. Para essas mesmas pessoas, nós entendemos que um grande percentual delas volta a fazer as mesmas coisas. Sabe qual é o número de maior assertividade? É quando essas pessoas unem a ação natural com a ação espiritual. Eu preciso da atuação do homem que aquela instituição tem para me oferecer, de entendimento científico, de comportamento, orientação, mas eu não posso deixar de considerar que existe ali uma questão espiritual, porque nós somos espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. Não basta apenas você tratar do seu corpo, você precisa encontrar Deus que trata da sua alma e que te dá uma nova vida. Busque todos os recursos naturais, mas espiritualmente você só encontra na igreja.
eu deixo aqui essa palavra, porque se você sair de um lugar como esse, você tá com seu corpo desintoxicado, mas a tua alma e o teu espírito continua totalmente vulnerável. E é aí que você precisa da ação poderosa do Espírito Santo de Deus para mover o seu interior e te fazer viver uma novidade de vida. Que Deus te abençoe, que Deus te alcance e que você tenha uma nova rota para caminhar. Que você abrace ao Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador e caminhe com Ele em uma instituição chamada igreja, onde você ajuda, é ajudado, onde você ajuda a crescer e cresce junto com eles. É isso aí, obrigado, pastor Anderson. Deus te abençoe, Deus te guarde, Amém. Deus te proteja cada vez mais. Veremos em próximos podcasts, com certeza. Vamos fazer mais um brinde aqui Vamos sim. da nossa GS Distribuidora, né? Agora aqui, olhando para essa câmera aqui e dizendo a você que nós temos aqui todos os produtos da GS. Você pode... Tem até agora que eu descobri, olha, pasta de dente, rapaz. E você pode se tornar um empreendedor também através da GS Distribuidora. Você pode utilizar a GS para ganhar dinheiro, fazer sua vida dar um outro norte, fazer ela funcionar. Você ora, pede a Deus e vai para o campo de batalha para mudar a história da sua vida. E a GS pode proporcionar isso para você através dos produtos da Rinode. Nós também temos o apoio da Arte Modular. Pensou em planejados, pensou em arte modular. Você pode também estar fazendo o seu trabalho maravilhoso de seus móveis com pessoas que apoiam o reino de Deus, tá bom? Anderson, esse produto aqui você precisa provar. Bota aí na mão para você ver. Esse é fantástico, cara. Esse daqui é maravilhoso. Veja o cheiro desse negócio. Ó, é um creme para as mãos chamado com cupuaçu. Nós não lavamos as nossas mãos, nós assumimos responsabilidade, Rapaz. mas nós hidratamos as nossas mãos com os produtos da GS. Rapaz, isso tá bom, hein? Isso tá bom demais, rapaz. Você tá doido? GS Distribuidora, né? Nós temos... Rapaz, que negócio cheiroso. Você vai ganhar dinheiro e vai ter uma vida mais cheirosa 10 mil vezes com isso aqui. Só pode ser coisa de crente, né? É. Só pode ser coisa de crente. Olha, temos agora o quadro Preste Atenção. Preste atenção, tá aqui, ó. Por que o digital, redes sociais, não substitui uma relação com Jesus? Por quê? Porque as redes sociais não podem, você não pode permitir. Você gasta 10, 12, 15 horas em redes sociais. Ah, mas eu estou vendo vídeos como esse, pode crer, e outros. Isso não é relacionamento com Deus e nem é fé. Isso chama-se de conteúdo. Você está assistindo conteúdo. Isso não altera. Você não está tendo um relacionamento com Deus porque você está assistindo um podcast que está falando sobre Deus. Deus, você tem que se basear na entrega, no arrependimento, sabe? No seu quarto, orando, de joelhos, falando com o Pai, sozinho. Não tem intermédio de celular, não tem intermédio de nada. É você e o Pai. É isso que importa. Então, as redes sociais, entenda isso. Às vezes você está passando por um problema e não sabe por quê. E eu vou dizer por quê. Você está gastando tempo com conteúdo, e conteúdo não é fé nem é relacionamento. Você tem que entender e usar a sua fé racional, a sua fé aplicada. Entender que entrega, que você está ali, ó, lendo a palavra, orando, buscando a presença de Deus, é o que faz a diferença em sua vida. E aí vem os gatilhos de ação, vem a atividade de Deus sobre você e você vem os insights de Deus para você fazer coisas. Por exemplo, para empreender, como eu falei aqui, você pode sim dizer, Deus, me ajude, como eu faço para empreender? E Deus pode estar falando para você agora, olha, aprenda a vender esse produto e vai mudar a sua vida, porque tem Deus nesse negócio. Mas se você fica vendo conteúdo o tempo todo parado, estacionado, você não vai para lugar nenhum. Não confunda conteúdo com fé. Isso aqui é um conteúdo para aprimorar o seu entendimento, mas isso não pode ser transformado em relacionamento com Deus. Isso é apenas um conteúdo, tá bom? Que Deus abençoe sua vida, que traga luz ao seu entendimento. Voltamos em um novo momento
Que Deus abençoe sua vida. Quero agradecer mais uma vez ao pastor Anderson. Obrigado, pastor Anderson. Deus te abençoe, Deus te guarde, você e sua família. Amém. E o Levi que está chegando aí já já. Curta, compartilha, Exatamente. traz seu engajamento. Faça a sua inscrição, curta, compartilhe para todos os seus amigos, ative o sininho, não esqueça, estamos juntos, tá bom? Deus te guarde, Deus te proteja, até o próximo Pode Crer! O podcast Pode Crer nasceu com um propósito claro: apresentar a Bíblia de forma viva, sem rótulos, sem religiosidade. Aqui, nossos convidados vêm de diferentes vertentes do cristianismo, mas todos compartilham a mesma essência. A ressurreição de Cristo é suficiente e isso basta. Se você busca conversas profundas, sinceras e transformadoras, esse é o seu lugar. Toda segunda-feira tem um episódio novo com temas que provocam, inspiram e renovam a sua fé. Então não espere mais. Se inscreva agora e acompanhe cada mensagem, porque aqui, cada episódio é único e fala direto ao coração. E não esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho e dar o seu like. Então Deus abençoe sua vida, Deus abençoe o nosso estado, Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe Israel, Deus abençoe todas as suas famílias que estão nos assistindo agora.